E aí, galera, estamos mais uma vez aqui para falar sobre a nossa lição. Dessa vez a nossa lição é a lição 10, que fala dos dons espirituais. E a gente está aqui com Eduardo Abreu. E aí, galera? Sofia Abreu. Oi, galera. Diego Reis. E aí, galera? E Guilherme Dória. Opa, e aí, pessoal? Tudo bom com vocês? E Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Nosso verso para memorizar está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nessa lição, como eu já falei, vamos falar sobre os dons espirituais. E a primeira pergunta que eu quero que a galera responda aí é: qual é a diferença entre dom e talento? Dom é o que Deus nos dá, e talento é o que nós já nasce tendo. Exatamente. Alguém mais? Alguma coisa diferente? Os dons são habilidades que o Espírito do Senhor deu a cada um para realizar e propagar mais a palavra de Deus. E os talentos são atividades que uma pessoa pode ter por meio de uma genética ou por meio do treinamento. Eu acho que a diferença entre um e outro é porque talento é algo que vem da genética ou de algo que a gente pratica bastante, né? Então, e tipo assim, já a questão do dom é uma coisa que eu diria que Deus nos concede, né? Mediante do Espírito Santo. Às vezes nós já nascemos com o dom, ou às vezes nós desenvolvemos o dom mais para frente. Ou seja, é uma coisa que realmente eu vejo assim, que é Deus que concede, porque é um dom que pode não ser muito presente no início assim da nossa vida, mas às vezes lá para frente ele pode ter se desenvolvido, né? E ter se tornado um dom, né, na nossa vida. Então, só fazendo adendo aqui na fala de Dudu, o talento é o resultado de genética ou de treinamento. Você nasce com ele. É a capacidade natural para realizar alguma coisa. Qualquer pessoa pode ter. E os talentos, eles podem ser usados para objetivos não espirituais. Já os dons é o resultado do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus concedeu a todos os seus filhos dons espirituais, que são habilidades especiais que capacitam a gente a fazer da melhor forma possível o trabalho do Senhor. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo a todos os seguidores de Cristo, para o bem comum de sua igreja, para que esse bem comum seja alcançado e não para benefício próprio. Então, vamos lá. Pensando nisso, assim, eu queria que vocês falassem sobre alguns dons e talentos. Alguns tipos de talento são tocar um instrumento, fazer objetos artesanais e outras coisas. Os talentos, assim como os dons, eles podem ser usados para glorificar a Deus. Fala aí um dom que a Bíblia fala. Dom de quê? Dom de cantar. Dom de pregar. Dom de pregar. Dom de pregar, exatamente. Cantar, você é o talento. É um talento porque você pode aprender. Você pode aprender. E pode ser uma coisa natural sua. Mas também pode ser um dom se Deus, ele aprimorar. Se você cantar só para Deus, né? E ele vai aprimorando. E na Bíblia fala que se você não usa esses dons, o que acontece? Ele tira. Ele tira, então Deus tira. Então aqui, ó, tem alguns dons. Sabedoria, né? Que foi o que Deus deu a quem? Salomão. Poder de curar, né? Operar milagres, dom de profecia e o discernimento. Sabedoria, né? É o indivíduo dotado desse dom, não era apenas sábio, mas também capaz de explicar sua sabedoria a outros. Conhecimento é a habilidade de compreender os fatos, ou na linguagem bíblica é a habilidade de entender a verdade espiritual e organizá-la de forma ordenada a fim de facilitar a explicação a outros. A fé, tem um dom da fé, né? Só que a fé mencionada aqui não é a crença que todos nós cristãos possuímos. É uma manifestação especial que capacita o indivíduo a cumprir tarefas incomuns para a glória de Deus. Curar, a gente vê que várias pessoas curaram, operaram
milagres, né? O operar milagres era um dom especial realizado sob orientação divina. E o dom de profecia, que é o dom de falar com autoridade em nome de Deus ou representando Deus, seja prevendo eventos futuros ou declarando a vontade de Deus para o presente. E discernimento é a habilidade de fazer distinção entre o divino e a inspiração falsa. Então vamos lá. Para vocês, dito tudo isso, falando de dons, falando de talentos, o que impede as pessoas hoje de usar os dons espirituais que possuem na igreja ou na comunidade? Tipo a sabedoria, o conhecimento, a fé, a cura de milagres, né? A cura, o operar milagres, profecia, que é para você prever acontecimentos, sendo que na Bíblia fala que os jovens, né, terão visões, né? Então, e o discernimento, que é você distinguir o que é de Deus e o que não é. O que vocês acham que impede as pessoas? A preguiça, tipo, para mim, as amizades. A preguiça, as amizades. Eu acho que o que mais impede, assim, a gente de usar os nossos dons espirituais, tanto na igreja como na comunidade, às vezes é os nossos próprios sentimentos, né? Ainda mais essa galera jovem, assim, a gente adolescente, porque às vezes realmente a gente tem vergonha de fazer algumas coisas, tanto na igreja como na comunidade. Tudo bem que eu tenho visto que os adolescentes têm largado bem mais, né? Essa vergonha, e têm usado os seus talentos e os seus dons nas igrejas e nas comunidades também, né? Bom, o medo de ser criticado ou a vergonha, né? Também é um negócio de ir pra igreja. Se você não for pra igreja e não aprender a falar sobre a Bíblia, aí você vai conseguir pregar. Às vezes a vergonha, a preguiça, que devem ser deixadas de lado, para assim podermos mostrar os dons e adorar a Deus. Então, assim, vocês acham que essas pessoas são preguiçosas, estão desmotivadas ou dispostas a fazer apenas tarefas fáceis e rápidas? Aqui eu venho com um questionamento aqui, ó. Será que essas pessoas não têm consciência dos dons que elas têm e não sabe por isso utilizá-lo de maneira apropriada para viver à altura do seu potencial? Ou seja, a pessoa tem um dom, só que ela não sabe ainda esse dom. Ela não pediu a Deus discernimento, né? E sabedoria para pensar no dom que ela tem e para botar em prática aquilo ali. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de pregar, Deus te dá esse dom ali, mas aí você prega uma vez e depois você fica quieto. Então Deus vai tirar de você. Quando você prega, aí você vai pregando, você vai se aprimorando mais, você vai conhecendo mais e Deus vai multiplicando os dons. Minha mãe, ela sempre falava assim pra mim, por causa que eu tinha vergonha de cantar na frente da igreja, né? Aí minha mãe falava assim, se você não cantar, Deus vai tirar isso de você. Aí eu ficava com medo, porque eu gostava de cantar, só que eu tinha vergonha. Aí minha mãe falava assim, Deus vai tirar de você se você não cantar. Aí ela falava que era um dom, né? Que ela falava que Deus ia tirar o meu dom por causa que eu não queria cantar na frente da igreja. Exatamente. O que acontece? Cantar. Aí você já vem com a habilidade natural. Quando você usa para a glória de Deus, ele vai multiplicando, você vai se aperfeiçoando e cada vez mais você vai ficando melhor. Aí agora é uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem dom um mais importante que outro? Não, todos os dons para mim são importantes. Também. Acho todos iguais. Até porque todos usados para o mesmo propósito. Pronto, isso aí, Diego. No comentário adventista, ele fala que os fiéis de Corinto, eles tinham a noção equivocada de que alguns dons eram mais importantes do que outros. Em 1 Coríntios 12, Paulo explicou que todos os dons provêm de Deus e são concedidos no intuito de beneficiar a igreja como um todo. Ou seja, você tem o dom, você tem que usar para benefício da igreja. Quem é a igreja somos nós todos, é um corpo. Então você tem que usar esses dons para que, não para seu benefício, mas para benefício de outras pessoas, né? Da igreja em geral.
Então, assim, segundo Coríntios 10:12, Paulo afirmou: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, eles agem sem entendimento. E Gálatas 6:4 vem falando: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, você não precisa dizer que o dom que o outro tem não é um dom. Na verdade, você não pode dizer que o dom que o outro tem é pior que o seu, né? Que o seu é melhor. Como diz Diego aí, né? E que Paulo fala que todos os dons são dados pelo mesmo Espírito para o mesmo propósito, então nenhum deve ser considerado menos importante que o outro. E tem uma coisa: quando Deus dá os dons, a gente deve aceitá-lo com gratidão e reconhecer que deve ser feito a Ele e não a quem os recebe como se fosse superior a todo mundo. E voltando a uma pergunta que eu acho que alguém já respondeu aqui: o que acontece com os dons se nós não usarmos em favor da igreja? Deus tira, né? Então aqui está falando que Deus, ele com o passar do tempo, os dons que ele concede, com o passar do tempo, se as pessoas não usarem, eles vão perdendo. Então, o que acontece? Deus está disposto a ajudar você a desenvolver seu dom. Você sabe cantar? Você vai usar no coral jovem, né? Que a gente tem um coral aqui para tocar na bandinha da base e tudo. Você pode ter certeza que Deus vai multiplicar esse dom, vai fazer com que você desenvolva, né? Então, aqui está falando que nós somos como o jovem da igreja de Corinto. A gente precisa de tempo para amadurecer, tempo para desenvolver os dons espirituais que nós recebemos. Muitas vezes a gente fica confuso e pensa que a gente não tem dom. Quem aqui já pensou que não tem dom? Eu. Você já descobriu o seu dom, Diego? Mais ou menos. Qual você acha que é seu dom? Bom, o meu dom eu acho assim que é um pra achar verso da Bíblia, né? Tipo, falar. Rápido, né? Isso, já tô com dificuldade. Tem outro, eu acho, já saiu da cabeça, já esqueci qual que é. Mas é muito bem também. O meu acho que é cantar, eu gosto de cantar. Cantais. E você, Dudu? Eu acho. Se orar é um dom, eu acho que eu sei orar pra poxa. Com certeza, tem gente Tá. que eu paro assim, fico olhando a oração e falei, rapaz, eu não conseguiria. Então também é um dom, se você está usando para Deus. Tem gente que você ora, você falou em oração, né? Tem gente que você ora e você não que você convence a pessoa, mas a pessoa chora na sua frente, a pessoa às vezes se arrepende por causa de uma oração que você faz, por causa de uma música que você canta. Às vezes você ajudar a pessoa a abrir a Bíblia e comentar com ela o que tem na Bíblia. Então assim, Eu vi que eu tinha esse dom de orar quando eu orei com minha avó. Eu e ela tava na casa, a casa tinha alguma coisa lá, do mal mesmo, que ficava na casa. Aí eu e minha avó orando, aí eu comecei a orar, minha avó começou a chorar, foi massa demais. Nunca tive uma experiência igual aquela não. Pronto, eu já até perguntei isso aqui, né? Que dom você tem? E a outra pergunta é: qual o dom que você queria ter? Eu diria que meu dom é, pelo menos o que eu mais gosto, mais eu conheço, é o de pregar. Que, tipo assim, eu diria até que ele ainda está um pouco em desenvolvimento, porque, tipo assim, na igreja, eu diria que eu ainda tenho um pouco de vergonha, né, de pregar. Porém, na escola, é bem mais tranquilo, eu diria, porque é só ali, sabe, com pessoas que não conhecem. Então, passar o meu conhecimento, a base que eu tive, é uma coisa que eu acho mais fácil. Agora, na igreja, eu já acho um pouquinho mais complicado, porque são pessoas que estão ali, né, buscando cada vez mais Cristo, mais conhecimento também sobre Ele. Porém, são pessoas que já têm uma base, né, um conhecimento maior sobre a Bíblia. E isso, eu acho que o meu dom espiritual é pregar, eu acho. Gostaria de aprender a aproveitar mais e mais as oportunidades para poder falar do amor de Jesus. Falar mais de Jesus. Falar mais de Jesus. Meu sonho. Eu queria aprender a desenhar. Tipo, não, eu queria ter o dom de desenhar. Eu acho tão
tão, sei lá, eu acho tão lindo, sei lá. Eu queria aprender assim. Sei lá, o dom. O que falta para vocês dois aí que falaram assim, que o dom de falar mais de Jesus? O que falta para vocês fazerem isso? Duas coisas pra mim. Vergonha na cara e pedir a Deus. E você, Diego? Pra mim é só ter mais coragem pra chegar na pessoa. Né? Porque, tipo assim. Vergonha, né? A gente às vezes tem vergonha, muita vergonha de chegar nas pessoas. Pra maioria dos meus amigos já falo já da salvação, a respeito disso e tal. Certo. E a outra pergunta aqui, vocês acham que ter um dom é um privilégio ou é uma responsabilidade ou um peso? Eu acho uma responsabilidade. Responsabilidade? Por quê? Porque é tipo uma tarefa de casa. Se você não fizer, você não vai ganhar um ponto. Assim, a tarefa de casa. É igual não, se você não fizer, é ao contrário disso. Se você não fizer, ele vai ter uma punição, que ele vai tirar o seu dom. Sim. E você, Diego? Eu acho que é um privilégio. Privilégio. Você, Sofia? Eu acho que é a mesma coisa que o Dudu falou. Se você não como é o nome? Tipo assim, você precisa precisa manter ele. Sim, praticando. Praticando, porque senão, se você não fizer, Deus vai tomar. Na verdade, eu acho que é uma responsabilidade, é um privilégio também. Exatamente. Eu ia falar exatamente assim. Nunca um peso. É uma responsabilidade, porque você sabe que tem aquele dom, você sabe que você tem a capacidade de doar aquele, por exemplo, cantar. Tanta gente, como a gente já falou aqui, tanta gente se emociona com uma música e você tem a voz bonita, você vai lá e não canta, sendo que Deus te deu o dom de cantar, você prega bem, você conhece a Bíblia e você não consegue pregar. Fala, Dudu. Sabe por que eu acho que é um privilégio? Porque todas as coisas que vêm de Deus é um privilégio. Né? Bom, eu diria que ele é mais um privilégio, porém eu diria que ele também é uma responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente é privilegiado, receber um dom, vamos supor, uma pessoa que tem um dom de cantar, de louvar a Deus muito bem, isso é um privilégio, eu diria, porém, tipo assim, isso pelo menos comigo, né? Como eu acho que eu tenho um dom de pregar, às vezes me pesa sobre a cabeça uma certa responsabilidade, tipo, pô, já que você tem esse dom de pregar, por que não usar ele, né, ao meu favor? Por que eu não posso, né, pregar a palavra de Deus, então? Arranjar algum jeito de fazer isso. Então, eu vejo que são os dois. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade também. Um privilégio, pois um dom é algo que Deus escolheu nos dar. Ele pensou em cada um de nós e quis dar um dom específico para cada um. Uma grande demonstração de amor. Outra coisa, vocês sabiam que dons Deus só dá para quem é cristão? As pessoas de fora das igrejas, né, que não se dizem cristãs, elas não têm dons, elas têm talentos. Era isso que eu tinha dúvida, por causa que o povo cantava bem, eu falava que era... Elas têm talentos. Esse povo aí, ele já nasce com talento. Por exemplo, vamos citar aqui, Ivete Sangalo, uma cantora famosa, o filho dela aprendeu a tocar bateria com o pessoal da banda dela. O menino é fera em bateria. Então, assim, ele já é de uma família de cantores, de bateristas e tal. O menino naturalmente já tá, é uma genética, entendeu? Agora, se ele usasse isso para fazer coisas para Deus, Deus ia aperfeiçoar muito mais o dom dele, entendeu? Ele já tem um talento, só faltava usar para o meio certo. Então, não é a todo mundo que Deus dá dom. Então, assim, a diferença entre dom e talento é justamente essa. Dom só é usado por cristãos e para a glória dele. Se não for para fazer alguma coisa para Deus, você pode ter certeza que você vai ficar sem. Você não vai nem ter. Entendeu? E aqui tem um cara que é a prova disso, que Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro, ele era um honesto, era direto. Era um ministro licenciado da Igreja Batista. Ele desejava conhecer a verdade e Deus o escolheu para liderar a proclamação da segunda vinda de Jesus. Miller, desde criança, ele tinha uma força intelectual acima da média. Ele foi crescendo e sua mente era ativa e bem desenvolvida. Ele tinha sede profunda por conhecimento.
Miller amava estudar, lia muito e adquiria o hábito de pensar com cuidado e fazer análises profundas de tudo que ele lia. Depois de alguns altos e baixos, ele se tornou estudioso da palavra de Deus. Sabe qual era o método de estudo dele? Ele comparava texto com texto, usava referências das margens da Bíblia e sempre consultava uma concordância. Aqui no livro Os Resgatados tem falando assim, quando encontrava qualquer coisa que não estivesse clara, ele comparava com todas as outras passagens que pareciam se referir ao assunto. Permitia que cada palavra tivesse sua influência sobre o texto. Enquanto estudava, orava com fervor para que Deus iluminasse sua mente. Então, o que está dizendo aqui? Ele orava, ele vinha, não pegava essas passagens isoladas, que a gente vê muita gente pegando aí para dizer uma coisa que nem sempre é interpretado de acordo com o que está na Bíblia, e aí a gente explica, por isso que tem um bocado de religião por aí, que cada um pega a Bíblia e interpreta da sua maneira. E Ellen White fala, no mesmo livro, que os próprios anjos do céu guiavam a mente de Guilherme Miller. Já pensou isso? Miller era sincero e amava a palavra de Deus. E Miller, ele estudou o livro de Daniel e ele descobriu o que aconteceria, o evento que ia acontecer no final da profecia, dos 2.300 tardes e manhãs. Ele pensou que a purificação do santuário fosse a purificação da terra com a volta de Jesus. Miller estava errado. Passou um tempo, né? E isso, os discípulos também se equivocaram. Passou um tempo, um dos seus auxiliares, Samuel Snow, ele escreveu um livro onde identificava a data de 22 de outubro de 1844 como o dia estabelecimento para o cumprimento da profecia. Ou seja, ele achava que nesse dia Jesus ia voltar. E aí, de acordo com a conclusão dos milleritas, aquele era o dia que a terra seria purificada e Jesus voltaria. Assim, pense aí o tanto de gente que estava reunido nesse dia, aguardando Jesus voltar. Eu imagino, quando eu leio esses negócios, eu imagino todo mundo olhando para cima, onde estava nas suas casas, no campo, trabalhando e tal, e olhando para cima. E aí você imagina o desespero da galera. Você começou de manhã, de madrugada, né? Que o dia começa depois do pôr do sol, e aí você vem ali, ó, depois do pôr do sol, aí você espera. Aí vai dando a manhã, aí vai dando a tardinha, e aí Jesus não volta. Pense na galera como que ficou. Por isso que esse dia é conhecido como o dia do desapontamento. Que foi o dia que a galera falou assim, olha, Jesus vai voltar hoje, ficou todo mundo esperando. Teve gente que largou o emprego, né, e ficou lá esperando. Acho que os caras ficaram mesmo de olhar tanto pro sol, assim, não é? Esperar o dia inteiro e a noite, pensa aí. Aí eu pergunto pra vocês, né? Olha lá, aqui tem falando que eles esperaram o dia inteiro, até meia-noite, mas Jesus não veio, e eles ficaram desapontados. Aí o que eu pergunto para vocês? Esse desapontamento deles poderia ser evitado? Vocês acham que poderia ser evitado? Acho que sim. Se a igreja daquela época não houvesse erros enraizados, isso poderia não haver acontecido. Assim, Miller ele poderia não ter se enganado na profecia do santuário e profecia da terra. Bom, eu acho que o erro deles aí, né, foi claramente aí na interpretação. Eu acho que eles poderiam ter buscado mais a fundo aí na Bíblia para interpretar esse texto aí e ter se baseado mais nela, para ter tirado uma conclusão melhor, né, sobre o versículo lá de Daniel, ainda mais se tratando que era um verso profético, né? Então tinha que ser realmente bem estudado. Poderia, se o cara soubesse a verdade toda. Exatamente, Dudu. E qual foi o erro que eles cometeram? E diz assim, Dudu falou certinho já. A primeira parte Dudu falou. Poderia ser evitado se eles conhecessem a mensagem toda. Qual foi o erro deles? O erro deles foi acreditar sem pesquisar, né? Acreditar na palavra humana sem
conhecer a mensagem toda da Bíblia. Ou seja, eles tinham que parar só na Bíblia e estudar a Bíblia. E aí eles acreditaram num cara que escreveu um livro falando: eu descobri que a data de 22 de outubro de 1844 Jesus vai voltar. Como ele tirou... ele falou isso. Tirou a conclusão. Como ele tirou essa conclusão. Então, lá em Daniel fala dessa profecia das 2.300 tardes e manhã. Não vou explicar aqui tudo porque é grande. Ele fez os cálculos, né? Foi na Bíblia. O evento aqui, 2.300 tardes e manhã, realmente, purificação do santuário. Mas esse santuário não era o santuário que fala de Jesus e tal, da purificação da terra com a volta dele. O evento estava errado, entendeu? Então, ele escreveu um livro aí, ele falou que ele descobriu a data, sendo que na Bíblia fala o quê? Ninguém sabe o dia e a hora. Nem o filho, senão quem? O pai. E Poxa, nem Jesus sabe? Nem Jesus sabe. Hoje. Nem o filho, senão o pai. Uhum. Jesus vai saber a hora, na hora que Deus falar assim, tá na hora de você descer, velho. Pode descer. Bora. Então, assim... Não, bora não. Fico aqui e você desce. Vocês perceberam o perigo de você acreditar numa pessoa que diz que fez um estudo e não ir para a Bíblia? Porque na própria Bíblia se explicava. Lá fala, ninguém sabe o dia e a hora. Como é que a gente vai saber? Quando tiver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e vai crescendo e Jesus vai aparecer. Mas nesse caso aí ele era um falso profeta, né? Ou não? Ele foi um cara estudioso, que ele estudava a Bíblia, só que ele se equivocou. Ele não pegou as partes da Bíblia que falava como um todo. Ele pegou uma parte e concluiu, né? E aí é conclusão humana, né? Sem a orientação de Deus, e ele concluiu que Jesus ia voltar. E aí deixou uma galera toda desesperada porque Jesus não voltou. Coitado das pessoas que perderam emprego. Tudo. Aí, olha que interessante. Um pequeno grupo desses que estavam desapontados, eles voltaram a estudar a Bíblia com mais intensidade para buscar o que estava errado ali. Então não demorou muito para eles concluírem que, embora a data estivesse correta, o evento estava errado. Esses cristãos entenderam que o santuário que seria purificado não era na terra, mas no céu, onde Jesus estava, não era o santuário da terra. Então Jesus havia entrado no Santo dos Santos, no santuário celestial, para dar início à sua obra de quê? De julgamento. Então, Ellen White, mais tarde, ela declarou: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento. Dessa forma, o desapontamento se tornou uma poderosa mensagem. É verdade que Jesus não veio como os mileritas pensavam, mas esse pequeno grupo descobriu uma nova luz bíblica. A partir dessa compreensão, começa o quê? O nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a fé firmada, ancorada no retorno de Jesus. Então, assim, se a gente estiver disposto a usar os dons que a gente tem para a glória dele, acredite que Deus vai multiplicá-lo muitas vezes, igual fez com Guilherme Miller, apesar dele ter errado alguma coisa aí, e você vai ser uma bênção onde quer que você esteja. E aí agora a gente vai também falando disso para os versos de impacto. Eu queria que cada um lesse um verso aí. Vamos começar com Mateus 25. Tu tire dele o talento e dê ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que tá falando aí, Dudu? Que nós pode ter... Tá falando da parábola lá, né? Que vai tirar o talento e vai dar para quem tem 10. Ou seja, quem pegou o talento de Deus, que Deus deu, né? Talento é a moeda aí. E o que o Senhor deu e multiplicou, Deus vai dar mais. E aquele que ficou com um ali só e não fez nada, ele vai ser tirado. Vamos lá agora para Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês.
Uma boa medida, calcada e socondida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que tá falando aí? Que mesmo que, tipo assim, se você usar seu talento e ajudar as pessoas, né, que as pessoas também ganhem mais talento, você também vai ser beneficiado. Exatamente. Tudo que fizer para você, faça para os outros, porque aí você vai ser medido de acordo com o que você der, ou seja, você dão de volta para você. Você não dá, vai ser tirado também. E Sofia, 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que receberam, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Então, o que isso quer dizer? Os dons é para servir uns aos outros, conforme o dom que Deus te deu, né? Então, vocês são encarregados de administrar esses dons, bem a multiforme graça de Deus, ou seja, Deus deu para que vocês administrem, e aí ele vai fazer o resto, que é multiplicar. Me chamou a atenção o verso de Mateus 25, 8 e 9, porque fala que Deus ele pode tanto nos abençoar com mais dons quando usamos, e pode tirar quando não usamos. Então nos mostra como é importante usarmos esses dons, os dons que Deus nos dá. Esse de 1 Pedro ali foi o que eu mais gostei, porque ele mesmo fala que, tipo assim, conforme, né, os nossos dons, fiquemos encarregados de, né, administrar da melhor forma, assim, que a gente puder, mediante da graça, para fazer, né, o serviço de Cristo. E aí que tá, que eu vejo que, tipo assim, é um privilégio, sim, a gente, né, ter recebido um dom, porém, também é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, né, porque você vai estar ali fazendo a missão de Cristo. E a gente está aqui já chegando no final, a gente entendeu, né, dessa lição sobre dons, a diferença de dons e talentos, e eu queria saber de vocês o que mais te chamou a atenção na lição dessa semana, sobre os dons aí. O que vocês aprenderam, o que vocês gostaram mais, o que vocês não sabiam e começaram a saber? Eu gostei da lição porque fala tanto sobre dons e fala também que Miller ele usou um dos dons que era falar às pessoas sobre o amor de Jesus. Foi um dos dons que Deus deu para ele. E eu achei muito legal porque fala que devemos usar os nossos dons, porque são habilidades que o Espírito do Senhor deu a cada um de nós. Porque assim, se usarmos os nossos dons para falar de Jesus, a gente vai estar ajudando a propagar mais a palavra de Deus. Bom, eu gostei ali da parte de terça-feira, né? Que conta um pouco sobre o Guilherme Miller, que era um fazendeiro, sabe, normal. Fazendeiro honesto, mas tinha uma vida, né, normal ali. Só que depois de um tempo ele se interessou em descobrir, né, a verdade sobre a Bíblia e tudo. Começou a estudar e é um detalhe que eu não sei se é mencionado aqui na lição, mas que eu pesquisei, que eu descobri através de vídeos da história do Adventismo, que dizia que o Guilherme Miller ele não passava um capítulo da Bíblia sem ter entendido aquele capítulo inteiro. Então a gente vê aí a dedicação dele, o esforço dele para entender, né, para fazer a vontade de Cristo. E eu vejo também uma coisa que eu gostei muito nessa parte de terça-feira, foi ver que ele se tornou, né, um grande pregador, porque depois que ele começou a pregar para as pessoas próximas ali, né, das vizinhanças, do comércio, falava que bêbados e pessoas com vidas imorais começaram a mudar de vida por causa das pregações, né, do que o Guilherme Miller pregava para aquelas pessoas. Então a gente vê aí que Deus ele transforma, né, pessoas comuns em pessoas que fazem uma grande diferença, né, na vida de muitas pessoas. E a parte de terça-feira aí foi a parte que eu mais achei interessante, assim. Que tem que usar os dons, não, senão Deus tira. Né? Você... Bom, o que eu percebi foi que quanto mais você usa o seu dom, mais dom você recebe.
Exatamente. Eu tenho um conselho para o povo. Vocês têm que usar os seus dons, senão Deus vai tirar de vocês. E quanto mais você usar esses dons, e no verso que Sofia leu, lembrando, ele fala que você tem que administrar esse dom. Então você sabe cantar, você sabe pregar, você fica ali paradinho e fala assim, não vou esperar Deus multiplicar aqui. Não, você tem que correr atrás. Você quer pregar? Estude a Bíblia, né? Busque maneiras de você falar com o povo. Eu gosto sempre, quando eu estou passando a mensagem, pegar a ilustração de uma coisa que está acontecendo no momento e trazer para a Bíblia. Então, isso é uma forma de eu aprender mais, entendeu? E as pessoas entenderem. Então, se você sabe cantar, não fique cantando as mesmas músicas. Vai atrás de músicas, vai atrás do que motivou a pessoa a escrever aquela música. Conte a história da música pro pessoal. A gente tem um inário aí todo, novo, inclusive, né? E a gente conhece algumas letras das músicas, tem algumas que é nova, então quem gosta de cantar, vai atrás das músicas do inário, vai conhecer mais sobre essas músicas, porque aí sim, Deus ele vai ver seu interesse ali, vai ver que você está administrando bem, e aí vai multiplicar. Sofia quer aprender a desenhar, né? Começa, olha vídeo no YouTube, pede a alguém que tem Gustavo, tem Estevão, que desenha, e fala, Gu, como é que, pergunta a ele, como que ele começou a desenhar? Diego, né? Diz que gosta Diego tem uma habilidade, essa habilidade de procurar rapidamente coisas na Bíblia e tal. Usa isso daí, ó. Senta do lado das pessoas que não tenham a Bíblia ali. Na hora que estiver falando o verso, espera aí que eu abro para você, ajude a pessoa, porque ela vai ver o interesse em você e ela vai ser despertada ali. Dudu, você qual é o dom que você queria ter mesmo? O dom de pregar. De pregar. Dudu, eu já vou falar aqui, Dudu, ele pensa, ele tem as perguntas assim, ele faz umas perguntas muito boas, então é só você, Dudu, se aprofundar nisso. Quer pregar? Comece estudando a Bíblia, comece a contar as histórias da Bíblia do seu jeito. Você conhece, velho, você vai lá pro, tipo assim, se Biel tivesse aqui, Biel surfista, se eu fosse surfista, eu ia chegar na praia, fazer logo uma oração com todo mundo, e depois, quando ele estivesse esperando as ondas, você fala assim, velho, você sabia que teve um cara lá da Bíblia que quase morre em alto mar? Aí os caras vão ficar falando, não, quem é esse cara? Jonas. Aí, Jonas? Você não conhece a história de Jonas? Não, tá bom, vou falar aqui pra vocês. Pronto, você já tá pregando pra pessoa ali. Usa seu jeito, usa seu talento. É isso que Deus quer. É isso que fala, quando ele fala assim, ó, a quem muito tem, muito será dado, porque a pessoa ali, ela tá buscando conhecimento. Então, vocês viram que os meninos falaram aí, galera? Então, se você que é adolescente, jovem, adulto que estiver ouvindo, tenta descobrir seu dom. Peça orientação a Deus e use esses dons para ajudar as pessoas a conhecer Jesus, para ajudar as pessoas. Tem vários dons aí. Tem um dom de ajudar, ajudar mesmo, tipo na asa. Quem tem o dom de ajudar as pessoas, assim, de ver a necessidade das pessoas, Deus vai ver aquilo ali, vai botar mais pessoas, cada vez mais pessoas na sua frente. Então, assim, a gente está aqui falando de dons espirituais, que não é a mesma coisa que talento. Uma coisa é você ser talentoso, outra coisa é você ter dom. Dom só Deus que dá. Então a gente está aqui terminando esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e que aplique e para que Deus multiplique seus dons. Tchau, galera. Até o próximo podcast.